IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, muito boa tarde. É você que nos acompanha no canal 4 da NET, a TV Floripa de Florianópolis, né? Hoje, quarta-feira, é dia de professores do IIPC Florianópolis no programa Floripa em Foco. Temos a presença do professor Paulo Marreca. Vamos conversar com ele sobre o tema Morrer é Mudar de Dimensão. Você que nos assiste, como é que compreende a morte? Como é que lida com esse fenômeno? Você gostaria de conhecer uma nova abordagem sobre o assunto? Pois então, durante essa entrevista vamos conversar com o professor Paulo. Ele é professor de idiomas e tradutor. Ele também é empresário nessa área aqui em Florianópolis. É voluntário, professor do IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, que bom te receber aqui novamente. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Paulo, como é que a Conscienciologia compreende o fenômeno da morte? Bom, em primeiro lugar, a Conscienciologia entende que nós vivemos em múltiplas dimensões, ou seja, existe mais de uma dimensão, essa dimensão física na qual nós estamos atuando no momento, com esse corpo físico, que é um dos veículos que nós utilizamos, e existem outras dimensões onde nós utilizamos outros veículos de manifestação. Por exemplo, existe a dimensão energética, a dimensão extrafísica propriamente dita, onde existem várias, diria assim, divisões, ou seja, vários níveis dentro dessas dimensões, ou às vezes o que nós chamamos também de localidades. Essas localidades muitas vezes são muito mais uma questão mental, de atitude, do que necessariamente uma localização. E aí, essa compreensão da morte, na verdade, embora as pessoas geralmente entendam a morte como o fim da vida, ou o fim, para algumas pessoas o fim de tudo, para algumas pessoas o encerramento dessa vida e o início de uma outra vida, a Conscienciologia, na verdade, entende a morte como sendo um intervalo, ou seja, você tem então esse período que nós estamos aqui, você nasce nesse planeta, tem um período de vida necessário para que você tenha as suas experiências, morre, nós chamamos essa morte, a morte do corpo físico, esse descarte do corpo físico, a primeira dessoma, né, o momento que a pessoa, a consciência se desfaz desse corpo físico, então mas ela continua existindo, ou seja, a consciência não está limitada, a sua existência não está limitada à existência desse corpo físico. Então, a Conscienciologia entende a morte simplesmente como um mudar de dimensão, ou seja, você passar dessa dimensão física para uma outra dimensão não física. Paulo, você tem falado sobre as várias dimensões, né? Como é que nós podemos comprovar essas várias dimensões? Tem pessoas que até comentam assim, outras pessoas que já morreram não vieram contar, né? Tem pessoas que têm essa fala sobre a morte. Então não existe, não sei se existe, se não existe. Como é que se comprova isso? A Conscienciologia é uma ciência experimental, né? Essencialmente experimental, ou seja, nós temos a consciência vai utilizar as ferramentas, as técnicas para tentar identificar, por exemplo, no caso da projeção da consciência, que é uma das técnicas que nós utilizamos e que nós falamos que a consciência deixa o seu corpo físico utilizando os outros veículos de manifestação, os outros corpos. Neste livro aqui, que é o Sem Medo da Morte, eu tenho uma ilustração que eu posso mostrar para ficar mais claro para os telespectadores. Então, aqui, não sei se ela consegue pegar, não sei se dá para você colocar aí. Então você vai ver que aqui tem a pessoa está deitada na cama, dormindo, deitada. Então, no período de sono, ela pode, o corpo físico, que é o primeiro veículo, fica ali. A consciência sai junto com o seu corpo, que nós chamamos de psicossoma, o corpo das emoções, conhecendo algumas linhas de pesquisa. E aí ela tem esse cordão de prata, que é a ligação do corpo emocional com o corpo físico, ou seja, o psicossoma com o soma. E aí ela tem aqui ela pode ter essas experiências fora do corpo. Com essas experiências, ela pode então, por si mesma, verificar que a vida continua, ou seja, a consciência pode existir independente desse corpo físico. Né? Ou seja, terminada a sua experiência, ela retorna, ela reencaixa esses corpos e ela volta a ter a sua existência normal. Nem todas as pessoas
poucas pessoas se lembram dessas experiências, algumas têm essas experiências de forma lúcida, mas nós trabalhamos com técnicas, ensinamos técnicas para que as pessoas aprendam a ter essa experiência e possam comprovar por si mesmo. Então, a conscienciologia não tenta provar ou comprovar para os outros que a vida continua, mas sim ela dá as ferramentas para que a própria consciência verifique por si a continuidade dessa existência. Ok. E Paulo, falando sobre o medo da morte, né? Muitas pessoas apresentam esse medo de forma muito exacerbada. O que é que leva a pessoa, né, a ter tanto medo desse fenômeno? De maneira geral, não só o medo da morte, mas os medos de uma maneira geral, eles estão ligados à ignorância. Então, a falta de conhecimento, ou muitas vezes o mistério que se cria em relação a alguns assuntos, especificamente em relação à morte, pode causar um grande medo. Assim como qualquer experiência que você vai ter em que você não sabe onde você está entrando. Por exemplo, algumas pessoas têm medo de entrar em um ambiente escuro, especialmente porque você tem medo do que você vai encontrar. Você não sabe, não conhece as suas referências, não conhece o ambiente, não conhece o local. Então, isso gera uma insegurança. Então, a falta de conhecimento, a falta de informações que nós temos a respeito, e também a tradição de milênios, né, das várias histórias que se criaram a respeito da morte, e a compreensão também, porque uma religião pode ter uma compreensão da morte, uma outra religião, outra coisa. As religiões trazem compreensões diferentes da morte, e também tem um senso comum, ou seja, as pessoas que às vezes não são religiosas, mas têm uma imaginação do que é a morte. Uma outra pessoa pode ser completamente cética, não acreditar em nada e mesmo assim tem medo da morte, ou seja, ela tem medo do fim, do fim dessa existência, que para ela vai ser o fim de tudo. Então, esse medo geralmente é gerado pela ignorância. Ou seja, a partir do momento que a pessoa adquire algum tipo de informação, especialmente se a informação ela poder verificar em loco, ou seja, na verdade, ela própria verificar essa experiência, esse medo vai sendo diminuído até ser cessado completamente. E nesse ciclo de várias existências, porque você falou em várias vidas também, né? Sim. Tem, então, o renascimento, a ativação do corpo físico, a pessoa vive uma vida aqui na Terra, e no momento dessa desativação, desse descarte do corpo físico, como é que é esse processo passo a passo? Exatamente isso. A experiência, durante essa experiência fora do corpo, ou seja, quando a pessoa tem, que é muitas vezes chamada de projeção astral, né, a projeção, se especialmente for lúcida, com mais lucidez, onde a pessoa sabe o que está ocorrendo, ela tem percepção do que está ocorrendo, essa experiência permite que a consciência também verifique outras pessoas, encontre outras pessoas fora do corpo, mas também possa testemunhar, verificar um momento em que alguém está morrendo, ou seja, que está havendo esse desligamento do corpo físico. Então, aqui também nesse mesmo livro da Vera Hoffman, um livro bastante esclarecedor, um livro escrito a partir da experiência da autora, que é um livro em que ela fala sobre ela começou, na verdade, com a morte do filho adolescente, até as experiências de projeção, e depois foi entendendo esse processo da morte, ou seja, do descarte do corpo físico. Então, aqui ela tem uma ilustração onde ela mostra, ela ilustra essa situação, né, onde não sei se dá para verificar bem, onde a pessoa que está aqui deitada na cama, né, moribunda, ou seja, prestes a morrer. Na verdade, na sequência, existe um desligamento daquele cordão de prata que nós falamos anteriormente, onde, quando há esse desligamento, ou seja, a consciência que estava animando esse corpo, se desligando desse corpo, esse corpo, então, é desativado, ou seja, é como se ele te perdesse o seu combustível, né, aquilo que mantinha vivo esse veículo. É como lá, então nós chamamos de veículo, você tem um motorista, ele desliga o carro, desce o carro, fica lá parado, né, então ele normalmente não vai se ativar ou autoativar. Então, esse rompimento do cordão de prata gera isso. Se a pessoa tiver compreensão técnica desse momento, ela saber que existe esse momento e tiver algum nível de lucidez, neste momento ela pode tentar se manter mais lúcida e participar do processo da própria morte, entendendo que ali ela simplesmente está se desfazendo, ou seja, ela está descartando um veículo e não necessariamente está terminando. Ou o que muitas vezes acontece é que a pessoa que ainda é muito apegada à questão física, às questões materiais, à questão da vida física, ela não entende isso. Como para ela a morte era o fim de tudo, e
ela percebe que ela acabou, mas ela continua existindo, continua sentindo, continua experienciando, vivenciando e vendo o que está ocorrendo, ela fica confusa e muitas vezes nem enxerga que existe um corpo físico ali. Então, esse é um processo, de maneira assim, bastante, eu diria, com algum detalhe, o que ocorre na hora dessa morte. Ou seja, é um desligamento do corpo físico, ou seja, a consciência se desliga desse corpo físico e continua a existir. Ou seja, a vida, na verdade, ela é um contínuo. O que é intermitente são as existências, ou seja, você nasce, tem um corpo, adquire um corpo novo, tem as suas experiências, abandona esse corpo, volta, depois tem uma outra situação que nós podemos falar na sequência, que são as questões do que a gente vem fazer aqui. Né? Ok, Paulo. E assim, a respeito da lógica de viver na Terra, né? Como é que a Conscienciologia compreende isso? Como eu disse em questão às dimensões, essa dimensão física é uma oportunidade que nós temos de conviver com pessoas de diferentes níveis evolutivos. O que seria o nível evolutivo nesse caso? É a quantidade de experiências, de vidas e de aprendizagens que a consciência já obteve, ela já teve nessa Terra. Então, neste veículo, ou seja, com o veículo físico aqui, eu posso interagir com pessoas de diversos níveis evolutivos. E é isso que traz uma aprendizagem maior para mim. Ou seja, eu posso estar numa mesma sala, onde pode ter uma pessoa com mais experiência do que eu, ou seja, com um nível evolutivo superior ao meu, uma outra pessoa com nível evolutivo inferior, igual. E esse nível evolutivo não quer dizer que aquela pessoa é superior. Simplesmente que ela teve mais experiências, ela errou mais, ela já teve mais vidas e ela acumulou mais informações e está usando essas informações a seu próprio benefício nessa existência. Nas outras dimensões, pela peculiaridade do próprio veículo, as consciências se reúnem, elas se agrupam por afinidade. Então você termina não convivendo com consciências de níveis muito diferentes. Então, o que acontece? Você está sempre com pessoas que têm experiências parecidas com as suas. E isso não geralmente produz o tipo de experiência que é necessária para que você aprenda algo diferente, algo novo. Assim como é aqui também na nossa existência, né? Se você convive com pessoas sempre com as mesmas pessoas, que nunca viajam, que nunca trazem nenhuma novidade, que nunca tem informação nova, você vai sempre manter o seu nível de conhecimento. Ok, Paulo. Estamos conversando com o professor Paulo Marreca, do IIPC Florianópolis, sobre o tema Morrer é Mudar de Dimensão. Então, na sequência, após o intervalo, vamos continuar conversando sobre esse assunto e, além do fenômeno da morte, sobre como viver melhor a vida, né? Tá certo? Então, até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, estamos de volta à programação da TV Floripa. Hoje, quarta-feira, com a presença do professor Paulo Marreca, do IIPC Florianópolis, conversando conosco sobre o tema Morrer é Mudar de Dimensão. Falando sobre a morte, sobre como viver melhor a vida. Agora, Paulo, voltando à nossa conversa, gostaria de saber sobre como é que uma consciência, depois que ela morre, né, como é que ela se sente, o que acontece quando ela se dá conta que não viveu bem a vida dela. Ela teve uma série de programações, de metas, e chega ao final da vida e vê que não cumpriu aquilo. Como é que a pessoa fica? Olha só, aí vai depender muito exatamente de como a pessoa viveu a sua vida, né? Então, a maneira como a pessoa se sente vai desde a euforia à depressão após a morte. Então, o que a gente chama de melancolia extrafísica. Uma vez tendo passado pela morte, ou seja, rompeu-se lá o cordão de prata, o seu corpo físico ficou, em algum momento ela vai perceber, ela provavelmente vai perceber, então, que ela não tem mais seu corpo físico, ela não consegue mais interagir com as pessoas. Aí vai depender que tipo de vida ela viveu. Ela conseguiu ter uma vida frutífera, uma vida produtiva, uma vida onde ela conseguiu realizar aquilo que ela se propôs a realizar. Ela teve uma vida onde ela se sentiu satisfeita em relação às suas metas.
ela conseguiu, ou ela deixou coisas inacabadas. Então, tudo isso vai depender muito o que a pessoa tinha para fazer aqui, ou seja, se ela tinha uma percepção do que ela precisava fazer nessa existência e até que ponto ela cumpriu, ela fez aquilo que ela achava que tinha para fazer. Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela tem para fazer. Ela vai fazendo isso de maneira intuitiva, ela vai encontrando os seus caminhos. Na Conscienciologia a gente trabalha já com o conceito de programação existencial, ou seja, parte do princípio que a consciência, com um nível maior de lucidez, durante esse período em que ela fica, né, ou seja, entre as missões, entre as vidas, durante esse período onde ela não estava nesse planeta, estava numa outra dimensão, ela se programou a fazer alguma coisa aqui nesse planeta quando nasceu. Então, ela nasce e ela vai tentando identificar, descobrir, ela normalmente esquece o que ela tinha para fazer, mas por causa de um processo de restrição no corpo físico, e aí ela vai tentando, através de tentativa e erro, outras vezes com técnica, ela vai tentando encontrar o que ela tem para fazer. Na Conscienciologia a gente vai trabalhar com várias técnicas para tentar identificar qual é a programação existencial da pessoa, o que ela veio fazer aqui. Uma maneira de ela fazer isso é identificando seus talentos, identificando seus pontos fracos, os pontos fortes. A partir do momento que ela vai conseguindo identificar o que ela precisa fazer, ela começa a fazer isso, quando ela passar por esse processo da morte, se ela tiver conseguido completar a maior parte da sua programação, do seu plano, provavelmente ela vai se sentir eufórica, assim como a gente, quando tem uma meta e consegue alcançar aquela meta, se sente muito bem. Então, e se ela passar por um processo contrário, ou seja, ela perceber que ela dedicou muito tempo a coisas às quais ela não deveria ter se dedicado, ou não percebeu uma série de coisas importantes na sua vida, ela pode entrar então num processo de melancolia extrafísica, ou seja, uma forma de depressão, de uma situação bastante complicada para a consciência nessa condição. Ok. E você fala em várias vidas e tal, então na prática não há morte, há uma continuidade, né? E a respeito do suicídio, seria uma forma muito ruim, entre aspas, de morte? O que você tem a falar sobre isso? No caso do suicídio, claro que existem os atenuantes dependendo dos casos, né? Não dá para... São situações que devem ser avaliadas, analisadas caso a caso. Mas, de maneira geral, né, na maioria das situações de suicídio, a pessoa acredita, né, que ela vai resolver os seus problemas. Então, geralmente, ela se suicida quando ela chega num ponto extremo, num ponto limite, uma situação limite, em que ela acha que não tem mais solução para nada, que a única solução, a única maneira dela resolver aquele problema é acabando com a própria vida, que assim os problemas vão acabar. E é um grande engano, porque ela vai perceber que, na verdade, nada acabou. Ela simplesmente descartou um corpo físico. Só que ela descartou um corpo físico, ainda com aquele corpo energético, com aquele corpo, com os outros veículos, ainda com muita energia, ou seja, que seria a gasolina, seria o combustível que ela precisaria para ter toda a sua vida. E essa energia ela não se desfaz do dia para a noite, ou seja, ela pode então entrar num processo de melancolia extrafísica extremo, que pode trazer várias complicações nesse período, ou seja, e ela perdeu uma grande oportunidade também, né? Porque essa vida, essa existência que nós temos aqui, é uma grande oportunidade de aprendizagem. Ela vai ter que passar todo um processo, todo um período novamente, até conseguir se restabelecer e talvez conseguir retomar aquilo que ela deixou de fazer. Então, ou seja, é uma situação bastante complicada de maneira geral. É importante ter ciência desse assunto, isso é muito sério, até para que tenham menos suicídios, né? E uma hora as pessoas não precisem dessa... Exatamente, ou seja, a pessoa não... Mas aí que entra essa questão. Quando a pessoa pode, tendo a sua própria experiência, identificar, porque o problema no caso desse tipo de informação é que as pessoas ficam à mercê da informação dos outros, ou seja, é geralmente alguém externamente, ou uma pessoa que teve a experiência, teve uma iluminação e que diz que não existe morte, ou que diz que não existe isso, ou que a vida continua. A Conscienciologia não trabalha com essa abordagem, onde alguém vem e anuncia, alguém recebe o dom da informação. Ou seja, somos nós mesmos, através utilizando as técnicas que nós conhecemos, que podemos verificar essas informações e chegar às nossas próprias conclusões. Ou seja, dessa maneira fica muito mais fácil você aceitar a informação, porque você está participando na produção dessa informação.
Então, você está verificando isso através da experiência direta. Então, é claro que quanto mais informação tiver, menos esse tipo de... Porque a pessoa vai entender que o suicídio não vai resolver o seu problema. Ou seja, ela vai continuar com o mesmo problema numa situação, muitas vezes, bastante complicada. Muito pior, porque ela vai estar com menos lucidez, não vai ter os mesmos recursos. Provavelmente, se ela cometeu esse ato, ela não tem conhecimento do que ocorre depois, então ela não vai saber, não vai entender a situação em que ela se encontra, né? Ela vai ficar muito confusa, porque, imagina, ela achava que ia resolver todos os seus problemas, e de repente ela continua com os mesmos problemas, sem os mesmos recursos. Ok, Paulo. E Paulo, a gente está quase no horário, como é que a gente pode fazer então para viver melhor essa vida? O que é proposto pela Conscienciologia? O viver melhor, né, vai depender do que cada pessoa entende como viver melhor. A Conscienciologia entende que a consciência, ou seja, nós mesmos somos um grande campo de pesquisa. Nós podemos nos conhecer melhor. Nos conhecendo melhor, gerando mais conhecimento, autoconhecimento, nós também geramos conhecimento para os outros. Ou seja, a partir da minha experiência, eu posso auxiliar, ajudar, assistir várias outras pessoas que podem estar passando por dificuldades parecidas. Então, esse viver melhor para a gente, nós entendemos como sendo o resultado do autoconhecimento, do processo de reciclagem, ou seja, você identificar quais são seus traços fracos, o que te impede de evoluir, o que te impede de ir para frente. Identificando isso, você geralmente cria uma situação em que você está constantemente se reciclando, ou seja, você analisa quem você é, você identifica que traços que você pode melhorar, você vai se expor em situações em que você pode tentar melhorar esses traços, essas características, e a partir do momento que você vai conquistando essas pequenas vitórias, ou seja, você vai se sentir melhor, porque você se sente mais realizado, você passa a entender o propósito da sua existência nesse planeta. Então, muitas coisas que você talvez antes teria dificuldade de aceitar, você passa a conseguir entender, ou mesmo que não consiga entender, você consegue aceitar a sua ignorância temporária, ou seja, isso eu não sei agora, né? O conhecimento que eu tenho é esse, eu vou usar esse conhecimento que eu tenho agora para superar o que eu posso superar no momento. Aquilo que eu não consigo entender vai ficar para mais para frente quando eu tiver as ferramentas para lidar com esses problemas. Então, você geralmente tem uma vida mais completa nesse sentido, né? Ou seja, não que não haja dúvidas, sempre vai haver dúvidas, você não vai passar a ter certezas, na verdade, mas você passa a ter técnicas para lidar com as suas dúvidas, para encontrar respostas que vão satisfazer você mesmo, não tendo que provar para outra pessoa que essa é a melhor resposta, mas essa é a melhor resposta para você. Parece então que se trata de um aprimoramento pessoal dentro de um paradigma mais amplo, né? Exatamente. E você trouxe alguns livros e gostaria de falar sobre os livros, algum curso lá do IPC? Sim, então nós temos aqui alguns livros que estão aqui expostos à frente. Esse primeiro livro, Voltei para Contar, então, autobiografia de uma pesquisadora, ou seja, a Lucy Luft, alguém que teve a experiência de quase morte. E ela as pessoas dizem, né, que ninguém volta para contar, ninguém sabe como é que foi. Então ali ela traz o relato dela, mas também o que ela aprendeu com essa experiência, que proveito ela tirou. Só que a gente não precisa ter uma experiência de quase morte para ter o aprendizado que ela teve. Ela aproveitou a informação, a experiência dela para gerar conhecimento. E nesse outro livro aqui nós temos o que é a Conscienciologia, do propositor Valdo Vieira, da ciência Conscienciologia, o professor Valdo Vieira, onde por meio de perguntas e respostas, ele explica qual é a proposta da Conscienciologia, que é uma proposta bastante ampla, que é difícil de a gente explicar em pouco tempo. E esse livro aqui, que tem bastante a ver com o nosso tema, que é o Sem Medo da Morte, né? Construindo uma realidade multidimensional, onde a autora demonstra, através de suas experiências, de que maneira ela foi aos poucos se livrando desse medo da morte. Ela foi entendendo o processo da morte, que na verdade não há uma morte propriamente dita, porque não há um fim. Okay. E nós temos, se me permite, temos iniciando no Instituto Internacional de Projeciologia aqui em Florianópolis, que fica na Avenida Rio Branco 354, na sala 810,
Nós temos dia 13 de março o início do curso CIP, que é o curso integrado de Projeciologia e Conscienciologia, curso integrado de Projeciologia, onde durante 50 horas, são 20 aulas, os professores vão ensinar os alunos técnicas de como sair do corpo, técnicas de como identificar a sua programação existencial, a sua programação de vida. Toda sexta-feira nós temos palestras às 19h30. Nessa sexta-feira nós teremos uma palestra sobre bioenergias, ou seja, bioenergias e qualidade de vida. E na semana que vem nós temos também, no mesmo endereço, uma aula experimental desse curso, ou seja, uma aula gratuita, a pessoa pode ir lá e assistir uma aula onde há um exercício de bioenergias também nessa aula, e a pessoa tem a oportunidade de avaliar se esse tipo de informação é válida para ela, se ela pode se interessar pelo curso, que na sequência se inicia. E essa programação também está no site do IPC, né? Exatamente, está no www.ipcorg.com. IPC.org, eu acho. Então tá. Paulo, muito obrigada pela tua presença, as informações bem valiosas que você trouxe, tá? Então, aguardamos você aqui num outro momento e agradecemos também a participação de você que nos assiste pelo canal 4 da NET e também pelo site da TV, de qualquer lugar do planeta você pode assistir a TV Floripa com programação maravilhosa. Agradecemos ao pessoal aqui da TV e na próxima semana teremos uma entrevista falando sobre saúde através das bioenergias. Você é nosso convidado. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.